Olá! Como anda as suas entradas? Olá, pessoal! Eu sou a Daisy e este é meu canal Conversa com a Ada. Para quem é novo, tá chegando, já se inscreve, ative o sininho, deixe seu like e bora pro conteúdo. Hoje vamos falar sobre renda extra. Por 10 anos da minha vida, eu tive 2 trabalhos. Um oficial, que era registrado em carteira, tudo certinho, e o outro, na linguagem popular, trabalho frio. Eu trabalhava como diarista. Aqui em Jaraguá do Sul, diarista ganha muito bem. Quando você precisa fazer um extra, é uma ótima alternativa. Mas trabalhei durante 10 anos. 10 anos. Era muito bom. Porque quando chegava aí o período de pagamento, com a minha casa, eu tinha mais 5 carros. Então, eu tinha 5 entradas de dinheiro. O meu trabalho registrado, CLT, era 12 por 36. Então, eu trabalhava um dia e folgava outro. Nesse folgar outro, era quando eu trabalhava de diarista. Eu tinha uma casa de manhã e outra à tarde. Sempre, todas as folgas minhas. E quando eu folgava no sábado, eu limpava a minha casa no sábado. Quando folgava no domingo, limpava ela no domingo. Ou limpava à noite. O que era bem difícil porque eu morava em apartamento. Quando chegava o dia do pagamento, era muito bom. Durante o mês, quando a gente tinha que levantar cedo, após 12 horas de trabalho, não era tão interessante assim. Gostaria de poder ficar dormindo, mas não podia. Tinha que. Porque nós temos os nossos objetivos, não é mesmo? E quando nós temos os nossos objetivos, nós nos esforçamos para conquistá-los. E eu tinha os meus. Não adiantava, não ia me ajudar só ter pensamento positivo, ler bons livros, porque junto tem a ação. Muito bem, a minha ação foi essa. Naquele momento, eu poderia trabalhar de diarista. E eu trabalhei. Com o dinheiro que eu ganhava no CLT, eu pagava as minhas contas. Aluguel do apartamento, alimentação, condomínio, enfim, tudo que tinha para pagar, eu pagava com o meu salário CLT. Com o que eu ganhava, com o meu trabalho de diarista, eu investia. Eu já disse aqui em algum vídeo, na poupança, que na época era o que se conhecia. O povão conhecia a poupança. Hoje, graças a Deus, já temos outros conhecimentos, mas naquela época era isso. Durante 10 anos, essa foi
a minha vida. Mas era muito bom. Como eu disse, quando chegava o dia do pagamento, eram 5 entradas de dinheiro. E isso me deixava muito, muito feliz. Era uma questão de que eu me sentia muito bem. E eu continuava. E eu conquistei tudo o que eu queria. Todas as metas que eu tracei para conquistar, eu conquistei. Hoje, eu já não tenho mais essa força de vontade, esse entusiasmo para ter 2 trabalhos. Mas é interessante a gente aproveitar enquanto nós somos jovens, nós temos essa energia. Quando ficar sem dormir uma noite, no dia seguinte tu consegue trabalhar normalmente. Depois o tempo passa e muita coisa muda. A nossa força não é mais a mesma. A nossa energia não é mais a mesma. A nossa disposição não é mais a mesma. É por isso que eu aconselho sempre as pessoas jovens: trabalhem, busquem o que vocês querem. Se é estudar, estudem. Se não é estudar, trabalhe mais. Por quê? Se você trabalhar e você fizer bons investimentos, vai chegar um dia que você vai poder viver dos teus investimentos. Se você não quer fazer uma faculdade, tá tudo bem, mas pelo menos estude. Como você vai viver? É muito interessante essa dinâmica, porque nós precisamos. Um dia nossas forças não serão mais as mesmas. A nossa vontade não será mais a mesma. O nosso entusiasmo. A gente não deixa de sonhar, de ter as coisas. Mas nosso corpinho já tem ressalvas. Vocês já pensaram, se você trabalhar 10 anos da sua vida ganhando 1.500, 2.000 reais nesse extra, e você investir certo? Tem muitos, aí vai de cada um, o que cada um quer. Quando você tiver com mais limitações, você já não precisa se preocupar. Você vai ter um extra. Tem também as conquistas imediatas. A minha melhor amiga, ela tinha um sonho, mas o salário dela dava para pagar a faculdade, o aluguel e a sobrevivência dela. Nós duas sentamos e começamos a ver todas as possibilidades que ela tinha naquele momento para conquistar aquele sonho dela. Quando ela era criança, ela caiu e ela, de alguma forma, quebrou o nariz. O nariz ficou um pouquinho torto, mas ela é linda. Do olho azul. Uma bonequinha. Parece a Barbie.
mesmo com o nariz torto, que nem era tanto assim, mas incomodava ela. E ela queria fazer essa cirurgia, essa correção do nariz dela. Mas como eu já disse, o salário que ela ganhava naquele momento dava para pagar a faculdade e as suas despesas do mês. Aí nós pensamos, só tem um jeito, trabalhar mais. Ela trabalhava horário normal, o que já dificulta bastante. Mas poderia trabalhar à noite. Noite não dava para ela, porque ela fazia faculdade à noite. Continuamos pensando na possibilidade. Só tem um jeito, renda extra. Um belo dia, ela encontrou uma padaria que estava precisando de uma pessoa para atender todas as manhãs no sábado, começava às 6 horas da manhã até 2 da tarde, e no domingo. E lá foi ela. Ela trabalhou lá durante 2 ou 3 anos, não me lembro mais. Mas ela conquistou o objetivo dela. Fez a correção que ela queria, ficou mais linda ainda, e depois já estava trabalhando, já tinha se formado, já estava ganhando mais, pôde sair. Mas o objetivo dela fazia ela levantar todo sábado e todo domingo às 5 da manhã para começar às 6 horas nesta padaria. Eu sempre fui uma pessoa que eu acho que todo brasileiro deveria ter mais de uma entrada de dinheiro em casa. Porque se uma falhar, tem a outra. A minha geração, ela descobriu essas formas quando nós já estávamos nos nossos 40 e pouco. Mas vocês que são mais jovens, comecem mais cedo. Vocês vão ver que quando vocês estiver com 50 e pouco, como vai ajudar vocês? Como vai ser libertador? Uma vida mais tranquila. Quando nós somos jovens, nada tem limite para nós. Nós temos aquela vontade, aquela agilidade. Nós somos muito mais dispostos a fazer as coisas. Porém, conforme o tempo vai passando, tudo vai se limitando. Cada pessoa tem as suas conquistas a ser feitas, seus sonhos, e muitas vezes fica frustrada porque o seu salário é muito limitado e a renda extra é a saída. Muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, se não dá para investir toda a renda extra, determine uma quantia, pelo menos parte dela. E a outra parte, faça a sua conquista. Aquela decoração que tu quer fazer, aquelas roupas que tu quer comprar, os calçados. Por que nós não podemos? Nós, classe mais baixa. Por que não?
Podemos sim. Nós só temos que deixar o cartão de crédito guardado, porque o cartão de crédito a gente só usa se tem dinheiro para pagar, não é mesmo? E comprar com a nossa renda extra. Nós precisamos dessa renda extra. Isso nos dá mais liberdade. Liberdade para sair, liberdade para conquista, liberdade para investimento. Ai, Ada, mas eu tenho crianças pequenas, como vou fazer renda extra? Se você tem criança pequena, você tem um esposo, veja quem da casa vai fazer a renda extra, você ou ele. Se por acaso você está sozinha, que você não tem esposo, veja talvez uma vizinha, a madrinha das crianças, a sua mãe, os avós, né? Veja quem pode ser o teu suporte para te ajudar. Se não dá para ser uma manhã toda, uma tarde toda, que seja algumas horas. Já vai te ajudar muito nas finanças. Muito. Explique para as crianças qual é o objetivo da mamãe ou papai estar fora tantas horas no final de semana. Porque as crianças esperam também o final de semana para o pai ou a mãe estar em casa. Eu lembro de uma priminha minha que ela sempre dizia para minha tia: por que você tem que sempre ir trabalhar, trabalhar, trabalhar? Ela não conseguia dizer trabalhar. Ela dizia trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ela não entendia essa dinâmica. Hoje já é uma moça, já tem seus filhos também, está casada. Hoje ela sabe muito bem. Mas naquela época, uma criança pequena, ela não entendia por que tinha que se trabalhar tanto. Para que a mãe tinha que sempre sair de casa para trabalhar. É muito importante explicar para as crianças por que essa dinâmica do trabalho. Quais são os objetivos, o que vocês vão querer conquistar. E olha que ensinamento para os teus filhos. Você está mostrando para eles que você está agindo, tem ação para a conquista. Se aquele dinheiro vai ser direcionado, vamos dizer, para trocar de carro, um conforto para a família, já pensou que ensinamento para os filhos? Tudo o que nós fazemos, nós estamos sendo um professor para os nossos filhos, para quem nos assiste, nossos amigos. Quem nos assiste, com certeza, está aprendendo. Vocês estão vendo alguém roubando a cena aqui? Qual é o objetivo disso, Dolly Carolina? Elas estão felizes que a mamãe está em casa. E assim é as crianças. As crianças precisam que você sente e converse. Mostre para elas por quê. Elas vão entender. Tenham certeza disso. Elas vão entender. Minha filha entendia.
Porque eu explicava. E para mim fechar essa dinâmica de 10 anos tendo 2 trabalhos, começou quando ela era criança ainda, eu encerrei meu último ano. Eu disse: este ano vou trabalhar para fazer o enxoval da Dayana. E assim foi. Trabalhei, fiz o enxoval dela, depois encerrei minhas atividades de 2 trabalhos. Já estava bem cansada. Não vou dizer que é fácil, mas é empolgante quando temos objetivo, uma meta, algo que nos move. Nós, seres humanos, precisamos disso, algo que nos mova para termos essa energia. Sempre que nós temos algo em nosso coração, devemos parar, analisar e perguntar: o que devemos fazer para conquistar? Assim como a minha amiga fez comigo. Sentamos, analisamos para ver como ela iria conseguir aquele sonho. Deu certo. Ela já era linda, mas ficou mais linda. Esse era o objetivo dela. Era algo que a incomodava. E tá tudo bem. Era algo que ela queria, ia fazer bem para ela. Tá tudo bem, não importa o que é. Cada um é cada um. Não existe julgamento. Não devemos julgar ninguém. Se é certo, se é errado, se precisa, se não precisa. Tá tudo bem. A pessoa acha que precisa. É um objetivo dela. Escreve nos comentários para mim. Como vocês fazem para conquistar os sonhos de vocês? Os objetivos de vocês? Vocês estão precisando de mais entrada? A renda extra talvez seja uma saída. Estabeleça tempo, quantidade de horário para ser saudável. Um abraço da Ada. Até o próximo vídeo. Tchau!